seguindo aquela linha do último vídeo que eu postei no YouTube. Eu vim falar sobre um pedacinho sobre ansiedade e depressão, porque como hoje eu tive terapia, então esse assunto ainda está bem vivo na minha memória, na minha vida. E eu também queria falar sobre o dia 9 de fevereiro de 2022, que foi um dia que eu findei um assunto na terapia, um assunto que mexia muito comigo. Nós somos muito reféns do nosso... eu sempre digo que a gente não tem inimigo, nosso inimigo é a nossa própria cabeça, que nos leva a caminhos que são irreais, que são fictícios, que a gente cria e não existe, né? E quem nunca criou sua própria história platônica, seja uma história de amor, seja uma história de amizade, sei lá, alguma coisa que só tá aqui dentro, né? Não tá fora. E hoje, dia 9 de fevereiro, é um dia muito importante pra mim, porque eu tive uma consulta com a terapeuta, minha psicóloga, e mais de uma hora de consulta eu consegui findar um assunto que mexia muito comigo. Esse assunto que eu findei, né, uma parte de uma história da minha vida, é um assunto que eu criei na minha mente. Ele não existia na mente das outras, né, pessoas envolvidas. Ele só existia na minha cabeça. E ele me causava sofrimento porque, de certa forma, eu criei uma expectativa em cima daquilo que eu mesma criei. E eu vivia, quando se tratava desse assunto específico, eu vivia numa expectativa, numa espera que não acontecia. E toda vez que a espera não acontecia, a minha ansiedade aumentava. Claro que a minha ansiedade e a minha depressão, elas não surgiram a partir dessas coisas que eu tô falando hoje. Que eu não vou especificar o que é, porque envolve outras pessoas. Mas o meu problema maior, né, que gerou a minha ansiedade, fez minha ansiedade ficar muito forte, fez com que eu entrasse em depressão, foi muito em questão da quarentena e de problemas muito da minha família, né, questões de vivência, de infância que vieram à tona. Como eu disse no outro vídeo, a morte da minha avó que mexeu muito comigo, mexe até hoje, mas a saudade é uma coisa que fica dentro do peito da gente e é muito difícil de controlar. Cada um sente de uma forma diferente. Mas existem coisas que mexem com a gente e quando a gente dá de cara com esse tipo de assunto, com assunto X, Y, Z, sei lá o que, ele desperta gatilhos e faz a nossa ansiedade ficar alta e aí aquilo que já é dolorido fica um pouquinho mais intenso. E eu precisava muito falar sobre um assunto com a minha psicóloga. E a gente começou a falar nele no final do ano passado, nesse assunto. E eu cheguei à conclusão de que eu criei, né, uma história que nunca existiu na minha cabeça. E eu comecei a ter expectativa em cima dessa história. E assim como outras histórias também, assim como amizades que as pessoas pensam diferente, assim como expectativa de que alguém seja uma coisa que a pessoa não é e você fica criando aquilo. Então, enfim, a gente findou um pouco esse assunto porque eu tive um contato com esse gatilho, né, que despertava em mim esse gatilho. Eu tive um contato maior e eu percebi pela primeira vez que eu conseguia lidar com aquilo. E eu percebi pela primeira vez que, além de lidar com aquilo, eu já estava meio caminho andado, um caminho muito bem andado, depois de tratar isso bem na terapia. E eu cheguei muito feliz hoje na terapia falando isso, né? O quanto que eu me senti bem, assim, sabe? E aquilo não me fez mal. Se trata de uma outra pessoa, e a pessoa que se trata é uma pessoa maravilhosa, que não tem nem um pouco de culpa daquilo que eu criei. Então, assim, eu queria muito marcar esse dia, sabe? Dia 9 de fevereiro de 2022, como o início de outro tipo de fortaleza que eu criei em mim. Uma outra coisa que eu sinto-me forte em lidar. Às vezes, a gente precisa de passar por muitas porradas na vida para aprender a ser forte. Eu não queria que isso fosse uma realidade, mas é.
E eu não romantizo uma porrada pra gente ficar forte. Seria bom se tudo que a gente quisesse acontecesse, né? Se tudo que a gente sonha acontecesse. E as minhas expectativas são sonhos e criações que vêm de dentro do meu inconsciente. E não necessariamente parte da outra pessoa, das outras pessoas, que sejam amizades, seja o que for. História. E aí quando você percebe que você está sozinho naquele sonho, naquela expectativa e naquilo que você mesmo criou, quando você percebe caraca, isso é uma história que eu inventei, nunca existiu, você começa a se questionar. Mas por que nunca existiu? Mas por que a pessoa ou as pessoas não são aquilo que eu queria que elas fossem, não agissem como eu queria que elas agissem? Mas por que as pessoas não gostam de mim como eu gosto delas? E porque é uma história tão linda aqui na minha mente, é uma novela linda. E ela não tem reciprocidade, né? E isso é uma coisa que a gente tem que lidar sozinho. A gente tem que lidar com aquilo que a gente cria na nossa mente. A gente tem que aprender a observar o outro e as suas características, o que ele nos diz, assim. Quem ele é, quem ela é. Como que essa pessoa é no dia a dia. O que ela tem de diferente de mim, como que ela vive. E a partir de então, você deve escolher se você tem como interagir com aquela pessoa, se você consegue lidar com o diferente dela, ou se você não consegue. Se você não consegue lidar, você precisa realmente pensar naquilo que você não quer para sua vida. E talvez seja uma coisa que doa nas duas pessoas, porque aquilo que a gente cria de expectativa nossa, ela não machuca só a gente, ela machuca o outro quando a gente envolve o outro de forma doentia, de forma irresponsável. A expectativa é um caminho que leva a muita tristeza, às vezes, né? E quando a gente começa a entender essa palavra, e entender o significado dela, a gente começa a observar que ninguém é igual a gente, que as pessoas não sentem o que a gente sente, que as pessoas não são como a gente quer que elas sejam, que as histórias que são criadas na nossa mente são nossas histórias, não necessariamente são as histórias do outro, que as pessoas sentem diferente, que as pessoas demonstram diferente. E a gente tem que respeitar, e a partir do momento que aquilo machuca tanto a gente quanto o outro, ou só a gente precisa refletir e pensar em como que eu vou fazer para lidar com isso aqui dentro. E a partir de então, lidando com isso aqui dentro, eu posso tirar essa expectativa da história da minha vida e abrir portas e caminhos para outras histórias que envolvam menos expectativa, mais realidade e mais reciprocidade, que são palavras muito importantes. Às vezes a gente causa um sofrimento desnecessário, como se a gente fosse uma criança birrenta querendo muito algo. Seja esse algo que a minha amiga seja o que eu quero que ela seja, seja esse algo que aquele crush seja o que eu quero que ele seja esse algo, ou que aquela história que eu criei maravilhosa na minha mente aconteça. E resumindo, né, esses algo são expectativas nossas. Eu gero um sofrimento muito grande dentro de mim. Aumenta a minha ansiedade, eu fico muito mais vulnerável à depressão. Então esse é um caminho importante da gente questionar, da gente observar dentro da gente. O que hoje eu tô achando que é uma história, que envolve pessoas, que não é uma história, ou o que eu tô cobrando do outro para que seja parecido com o que eu sinto que eu quero, mas que o outro não é o que eu quero. Ou a gente finda essa expectativa e segue outros caminhos, outras histórias, outras distrações, ou a gente sofre muito tempo. Às vezes a gente senta num banquinho e fica esperando histórias e que as pessoas se resumem. A vida não é um filme, não é uma novela. A vida é uma realidade muito punk. E que se a gente conseguir lidar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dá pra gente caminhar.
com menos sofrimento em alguns assuntos. A gente tem que também trabalhar de outra forma, mas eu tô falando aqui de outros tipos de expectativas, não, de expectativas de pessoas que não são essas pessoas do passado, que trouxeram traumas que às vezes também geraram essa ansiedade, essa depressão, que é o meu caso. Eu tô falando do hoje. O hoje, o que o hoje traz pra mim e o que eu espero das pessoas que estão na minha vida hoje. Porque se eu esperar muito e elas não me devolvem, aquilo que já é dolorido vai ficar mais dolorido, né? Então hoje na terapia foi muito bom falar sobre alguns assuntos de hoje, né? Do hoje, pode ser do passado assim, mais recente. E que eu criei, que nunca existiram, que foram invenções da minha cabeça e que a partir do momento que eu percebi, eu comecei a trabalhar isso de forma a me libertar dessa expectativa. Buscar uma felicidade em cima de alguém. A gente não precisa buscar uma felicidade em cima de nada. Eu tô em busca da minha felicidade. Não existe. Uma hora a gente cai no chão e na realidade de que as pessoas não são exatamente aquilo que a gente quer que elas sejam. Às vezes por conforto, às vezes porque, sei lá, porque a sociedade, né, vai admirar que eu esteja. Então a gente tem que parar de jogar nossas expectativas em histórias irreais, em status sociais irreais, em pessoas que são irreais. Elas servem para ser outras coisas na nossa vida, não é necessariamente aquilo que a gente cria na nossa mente. Tipo amigos, né? Existem amigos, como diz a Jojo, existem amigos para você levar no cinema, existem amigos para você trocar uma ideia, existe amigo para você ir para um bar beber, existe amigo para você falar de futebol, existe amigo para você falar de religião, existe amigo para falar de... Você pode ter muitos amigos e cada um tem uma característica que desenvolve melhor com você. Agora, você não vai encontrar em uma pessoa todas essas características. E em relacionamentos também. A gente começa a achar que o status social ou a beleza ou alguma coisa assim é muito importante, porque a sociedade, né, criou isso. Não, necessariamente. A gente... Não. É irreal também. Existem pessoas que são tão feias por dentro que elas se tornam horrorosas por fora. E existem pessoas que são tão bonitas por dentro que por fora elas são mais lindas ainda. E a opinião social não deveria estar nessa lista, né? Do que a gente quer ou não para nossa vida. Eu admiro muito algumas forças que eu fui adquirindo no mundo, né? Eu admiro, mas eu tenho muitas fraquezas e não gosto de mostrá-las muito. E na terapia a gente trabalha isso muitas vezes e é muito importante vocês... Gente, psicologia, oh meu Deus, que profissão mais linda do mundo, né? Ela salva muito. E aí a gente vai vivendo as dores até a gente dizer, não, chega, essa tá me sufocando, essa tá me levando a um abismo que eu não quero. E levantar a cabeça e seguir. E hoje foi um dia importante nesse sentido. Não me sinto culpada por ter sentido tudo que eu senti, criado expectativas, nenhuma expectativa durante a minha vida, não sinto culpa por ter criado expectativas na minha vida, mas eu amadureci a ponto de entender que as pessoas não são aquilo que a gente quer e elas não precisam, elas não são obrigadas a ser aquilo que a gente quer. Eu sou o que eu quero ser e pronto. E a partir do momento que o meu eu não corresponder à expectativa alheia, quem tem que lidar com isso não sou eu. Isso é muito bom. É uma liberdade que eu aconselho a vocês. E ainda não é 100%, tá? Eu tô só falando um caminho que ainda está sendo construído. Esse assunto ainda mexe comigo, claro. Vai mexer muito. Porque quando você cria uma história, uma expectativa, ela demora um pouco para passar, para sarar. Ainda não sarou 100%, mas eu tenho dado passos muito importantes e tenho aberto meus olhos, né, para todas as expectativas que eu mesma criei sobre essas histórias. Eu fiz um vídeo também sobre o novo remédio que eu tô tomando, né, e depois eu vou vir aqui falar sobre ele, sobre esse remédio.
Que tudo bem um dia não ter conseguido. E tudo bem um dia ter criado uma história. Tudo bem um dia ter sentado no banquinho e esperado. E tudo bem pra tudo. A gente aprende nesses momentos. Enfim.